Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Eu deitei, dormi, me acordei porque o Senhor me sustentou. Bom dia mesmo. Bom dia, querido Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, nós estamos aqui para buscar a face de Deus nesse instante. Eu, na verdade, hoje às 3 horas eu estava também de pé, às 3 horas eu estive orando também. O pastor Moacir sempre tem orado às 3 horas pelo filho dele. O filho dele continua na UTI. Nós temos clamado por um milagre. Então, às 3 horas, eu estava com esse amigo, buscando a Deus. E agora estamos aqui novamente para buscar ao Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que os que buscam a Deus de madrugada o encontrarão. Certo, queridos? Aleluia. Queridos, hoje nós estamos no capítulo 12 de 1 Samuel. Quando Samuel resigna o seu cargo. O que é isso, queridos? O que está acontecendo? O versículo 7, 1, diz: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Então aqui Deus fala com o povo de Israel através do sacerdote Samuel. Eu ouvi a voz de vocês. Saiba que Deus está ouvindo a sua voz. Você que tem buscado a Deus desde o dia 20 de março, neste momento, às 5 da manhã, você tem permanecido ao Senhor. Assim diz o Senhor: eu tenho ouvido a sua voz. Ponto. Creia nisso. Eu tenho ouvido a sua voz. Foi o que Deus fala ao povo de Israel através do sacerdote Samuel. Eu tenho ouvido a sua voz. E tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Eles pediram a Deus um rei. Então, Deus, eu ouvi a voz de vocês, eu dei a vocês um rei. Está aí. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci. Eis que meus filhos estão convosco. Aqui é o Samuel falando com o povo. Eu estou andando, eu estou caminhando, eu já estou idoso, estou andando com vocês desde a minha mocidade. Agora, meus filhos que vão caminhar com vocês. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei. Olha, gente, a gente vê aqui um homem íntegro. Aqui era o sacerdote falando: olha, é o seguinte, eu defraudei algum de vocês, eu roubei algum de vocês, né? Eu oprimi alguém de vocês, né? Recebi suborno de algum de vocês, encobri os meus olhos. E ele fala assim: eu vou restituir. Então a gente vê aqui que Samuel, queridos, foi um homem de Deus, foi um homem honrado. Ele estava agora velho falando: olha, se eu roubei alguém aí, fale agora que eu devolvo. Se eu tomei o boi de vocês, o jumento de vocês, se eu defraudei, se um dia eu deixei de falar a verdade com vocês, se um dia eu oprimi vocês, fale agora. Um homem honrado, né? Ele estava aqui idoso. Oxalá que quando você e eu tivermos idosos, bom, meus cabelos brancos já estão, não é verdade? Oxalá que você e eu, quando tivermos idosos, quando tivermos na hora de partir, quando tivermos na hora de aposentar, quando tivermos na hora de deixar essa vida e ir para o Senhor, ou quando tivermos sem força para pregar, ir na igreja, levantar, cantar, pular, saltar, que você e eu possamos dizer como este homem de Deus: glória a Jesus. Agora no versículo 7, 18, diz assim: agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor sobre todos os atos de justiça do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, o Senhor o enviou a Moisés, a Arão, que tiraram os vossos pais do Egito, os fizeram habitar neste lugar, porém esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então vos vendeu à mão de Cícera, capitão do exército de Azor,
e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. Aqui ele faz um relato. Olha, Deus mandou Moisés, Deus mandou Arão, Deus tirou vocês da escravidão, Deus trouxe vocês aqui para essa terra, só que quando vocês chegaram aqui, vocês viraram as costas para o Senhor Deus, então Deus entregou vocês na mão aí dos adversários, do inimigo. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos na mão do inimigo? Quantas lutas, quantas batalhas nós temos que nós poderíamos ter escapado? E às vezes a gente fica devido a erros nossos, falhas nossas. Quantas batalhas, amados, enfrentamos que poderiam ser evitados? Quantos aborrecimentos que às vezes nós temos? Lógico que tem luta que não tem como, né, queridos? Tem luta que vem, chega e não tem como. É o que está ocorrendo com muitas pessoas em relação ao coronavírus. Mas há certas situações, queridos, de lutas, de batalha, que muitas vezes nós poderíamos ter evitado. Há muitas situações de confronto, de conflito. Bem, mas vamos lá. Então, do 7 ao 18, o Samuel, ele pleiteava a causa do povo perante Deus e nunca deixou de mostrar a verdade para Israel. Então, ele é um exemplo, queridos, a ser seguido por todos aqueles que almejam servir ao Eterno. Quantas pessoas que querem servir a Deus, mas negocia daqui, negocia dali, ele quer ter um caminhar santo, ele quer ter um caminhar sério, mas ele negocia daqui, né, para se dar bem. A palavra de Deus liberta e dá vida, queridos. Por isso, aqueles que são nascidos de Deus, amados, têm a consciência de que devem levá-la a todos os sofridos. É a nossa missão, levar a palavra de Deus aos sofridos. Enquanto muitos deixam de pregar a verdade, olha só, por medo de desagradar alguém. Pois é, queridos, por medo de desagradar alguém. Eu já compartilhei com você que eu fui pastor uma vez numa igreja, que chegou uma pessoa e falou: pastor, não fala sobre dízimo não prega sobre dízimo não. Tem gente aqui na igreja que não gosta muito. Gente, olha, é brincadeira, né? É brincadeira. Então, quer dizer, chegava o pastor e não, pastor e tal. Misericórdia, né, queridos? Então, o Samuel, ele não temeu mostrar o pecado do povo. Hoje, queridos, quantos sacerdotes estão com medo de trazer pregações que denunciem o pecado do povo? Hoje, muitas vezes, a palavra de Deus ela tem sido maquiada. Tem muita mensagem que o camarada dele fala a verdade, mas se você for prestar atenção, ele não falou a verdade. A pessoa dá uma maquiada. Para quê? Para a igreja ficar cheia e não perder gente. Então Samuel, ele não temeu mostrar o pecado do povo, porque a sua intenção era fazer a vontade de Deus e conduzir Israel à salvação. Então aqui, versículo 1 a 18, você lê aí, porque se eu for ler vai esticar. Mas você lê do 7 ao 18 e ele faz um relato. Olha, Moisés salvou vocês, trouxe vocês, Deus salvou, colocou na mão, porque vocês viraram as costas. É o versículo 9. Ó. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Versículo 9. Versículo 10. Clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor. Ou seja, é como aconteceu no livro de Juízes. Eles deixavam o Senhor, Deus os entregava nas mãos dos moabitas, amonitas, na mão dos filisteus, moabitas. Eles clamavam a Deus, então Deus vinha. O Senhor enviou a Jerubaal, Jefité. Então Deus os libertou. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. É quando eles pediram a Deus um rei, Deus deu. Aí quando o Anás chegou, eles... Não, mas é esse Saul aí que vai nos defender? É esse aí? Ah, não. Só que aí o Saul foi cheio do Espírito Santo de Deus, conduziu mais de 300 mil homens à guerra e venceu o rei Anás.
Então, que agora o Samuel, agora então ele está falando com o povo. Olha, está aí, vocês pediram um rei, Deus deu, e vocês começaram a reclamar e murmurar, dizendo a esse que iria os conduzir. Queridos, é o que tem acontecido com muitos pastores, muitos sacerdotes. Quantas pessoas, às vezes, estão insatisfeitas com seus pastores? Quantas pessoas estão insatisfeitas com seus sacerdotes? Quantas igrejas que às vezes não para pastor? E às vezes o povo pergunta, não para pastor, não para pastor, por quê? Porque vem umas pessoas vendo defeito, vem outras pessoas vendo outro defeito, vem outro e vê um outro defeito. E está sempre, aí um dia Deus pega, vai embora. Né? Então é o que estava acontecendo aqui, é a mesma coisa hoje. Quantas pessoas estão sempre insatisfeitas com seus líderes? A gente vê a própria nação, às vezes é um rei, às vezes é um presidente, o povo vota, elege outro, aí depois ele começa, não, esse não, ele não, aí começa. Né? É o que estava acontecendo aqui, é o que você vê acontecer no país, é o que você vê acontecer muitas vezes na igreja. Não, ele não, esse aí não. Assim estava o povo de Israel. Né? Então, queridos, ó, o versículo 14: se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandato do Senhor, assim vós, como rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Então ele fala, olha, vocês pediram o rei, está aí. Agora, se vocês obedecerem a Deus e seguir então esse rei, tanto vocês vão estar na presença de Deus como ele. A vontade de Deus é essa, que você e eu estejamos na presença de Deus. A vontade de Deus é essa, que o sacerdote seja um homem de Deus, esteja na presença de Deus, que o povo que o ouve esteja também na sua presença. O versículo 10 fala assim, clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, pois deixamos ao Senhor, servimos aos Baales, aos Astarotes. O que era Baales e Astarotes? Eles representam, querido, os deuses cananeus. Baales é o plural de Baal, é o deus Baal, né? Que conforme criam, controlava a prosperidade da terra e os rebanhos. Era o deus que protegia o gado, o rebanho. Astarote era tida como deusa, né? Correspondente a Afrodite. A deusa Afrodite era a deusa do amor. E a Vênus dos romanos. Então, essa Astarote era uma deusa, era a mesma coisa da Afrodite, que era dos gregos, e Vênus, dos romanos, a deusa da fertilidade. Era considerada a divindade do sexo e da fertilidade, viu? O povo de Deus se desviou dos seus caminhos e passou a seguir esses falsos deuses. Porque o que acontece, querido? O que essa deusa Astarote e a deusa Afrodite dos gregos, a Vênus dos romanos? Havia um templo que havia ali, por exemplo, no templo do apóstolo Paulo, havia também a deusa Diana. As pessoas aceitavam Jesus, e qual era a dificuldade? Por exemplo, para o homem, é que tinha o templo da deusa, havia lá 1000 mulheres bonitas, lindas, sacerdotisas, para servir aos homens sexualmente. E eram mulheres bonitas, escolhidas, né, limpas, cuidadas. Então você pensa bem, o homem estava passando ali em frente àquele templo, opa, vou entrar aqui, vou adorar a deusa Vênus, vou adorar a Afrodite, vou adorar Astarote, eu vou adorar agora a Diana. Então você pensa bem, o cara convertia ali em Corinto, por exemplo, e agora era crente, era servo de Deus, aí ele passava em frente àquele templo, sabendo que lá tinha 1000 mulheres lindas, bonitas, para servi-lo sexualmente. Então, o culto dessas deusas era regado a orgias, né, a sexo e tal, e etc. Tá? Então, era isso aí. Lá em Deuteronômio 30, 16 a 18, Deus alertou o povo, olha, cuidado com a idolatria. O versículo 14 e 15 vem outra advertência, mostrada nesses versículos, é muito clara e compreensível. Se obedecermos a Deus, prevaleceremos. Você quer prevalecer? Obedeça a Deus. Se obedecermos a Deus, prevaleceremos diante das lutas. Você tem luta? Você tem batalha? Você tem dificuldade?
Então, o caminho é esse. Se obedecermos a Deus, prevaleceremos diante das lutas, diante de perseguições que se levantarem contra nós. Mas, se lhe desobedecermos, cairemos diante dos problemas e seremos derrotados por eles. Então, queridos, faça a escolha. O capítulo 12, versículo 22 fala assim: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprova ao Senhor fazermos o seu povo. Olha que lindo. Deus não desamparará o seu povo. Diz assim: Deus não desampara os que fazem a sua vontade. Você faz a vontade de Deus? Ô pastor, mas eu estou enfrentando muita batalha, dificuldade. Você faz a vontade de Deus? Então acalma teu coração, aquieta teu coração, porque quando Israel se desviava da verdade, queridos, o Senhor Deus advertia toda a nação para que se arrependesse e se voltasse para ele. Você se desviou da verdade? Você se desviou da palavra de Deus? Se arrependa, volte para o Senhor, porque Deus ele é misericordioso, tá ok? Mas isso não quer dizer, queridos, que podemos negligenciar a sua palavra. Porque tem muita gente, Deus é bom, Deus é bacana, Deus é misericordioso. Aí ele começa a negligenciar a palavra de Deus. Tá? O versículo 23 diz: e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha que lindo. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha a palavra aqui do profeta, do sacerdote Samuel. Né? Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha, querido, muitas vezes existe pecado de omissão e comissão. Muitas vezes, nós que servimos a Deus, nós evitamos os pecados de comissão. Cometeu adultério, cometeu mentira, isso e aquilo, a gente foge. Mas tem o pecado de omissão. Então você vê, o não orar, queridos, é pecado. A pessoa que não ora, ela está em pecado. Então, às vezes, a pessoa bate no peito assim: eu não adultério, eu não minto, eu sou bacana. Mas é o que Samuel está falando aqui. Por isso que desde o início dessa pandemia eu tenho aqui buscado a Deus por você. Ele fala assim: ai de mim se eu não orar por vocês. E eu quero dizer para você nessa manhã: ai de mim se eu não orar para você. Então, Samuel valorizava a oração feita a Deus e considerava pecado deixar de orar. Que lindo. Então vamos orar. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, nós vemos aqui na tua palavra o teu servo Samuel, entendendo que era um pecado ele não orar pelo povo. Ô Senhor da glória, oxalá que cada sacerdote entenda isso. Quem dera, meu Deus, se cada crente, se cada evangélico hoje entendesse que é pecado não orar. Meu Deus, a gente cuida para não cair em tentação, a gente cuida para não adulterar, a gente cuida para evitar vários erros, vários pecados. Mas aqui Samuel, ele coloca a falta de oração como um pecado. Orar é falar com o Senhor, orar é estar na tua presença, orar é buscar a tua face, orar é conversar com o Senhor, é falar com o Senhor. E ele dizia que era pecado para ele se ele não orasse por Israel. Senhor, eu faço minhas essas palavras do teu servo. Me perdoa se eu não tenho orado direito. Me perdoa se eu tenho orado por mim, se eu tenho apresentado as minhas causas, as minhas necessidades, as necessidades da minha família. Me perdoa se eu não tenho apresentado o teu povo a ti. Mas eu oro nessa manhã mais uma vez, não apenas para tuas servas que estão aqui comigo às 5 da manhã, mas por aqueles e aquelas que no decorrer deste dia vão acessar essa palavra e vão ouvi-la toda. Eu te agradeço, meu Deus, por aqueles, por aquelas que em um outro dia terão acesso a essa palavra. Pai, essa palavra vai estar gravada, que o teu Espírito faça com que pessoas tristes, abatidas, angustiadas, deprimidas, afastadas, desviadas, um dia acesse essa palavra. Pai, ela vai estar gravada. Abençoa. Prepara quem vai ouvir, prepara quem vai assistir. E aquele que ouvir e assistir possa ser grandemente tocado, possa ser grandemente alcançado. Eu oro agora pela cura do filho do nosso amigo lá, o pastor Macir. Pai, eu oro ali pela irmã Rosane, que perdeu a sua mãe, está com seu coração triste.
Eu oro por aqueles que agora estão com Covid. Eu oro por aqueles que já perderam um amigo por causa deste Covid. Eu oro pedindo ao Senhor, nos poupe, nos guarde, nos livre deste Covid, nos livre de outras questões do mal, para a honra e glória do Senhor. Pai, aquela pessoa que está pensando em se matar, que ao ouvir essa palavra, que ela receba libertação, aquela que está com a sua alma tristeza, angustiada, meu Deus, aquela que está desesperada porque a empresa vai mal, aquela que está desesperada porque perdeu o emprego, aquela que está desesperada porque a sua economia não vai bem, Pai, aquela pessoa que nem conseguiu dormir, aquela pessoa que não sabe o que fazer, entra com a tua misericórdia, entra com a tua compaixão, e que quando essa pessoa ouvir essa palavra, que não seja a minha palavra, mas para que ela possa entender que é o Senhor que está falando com ela, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Queridos, um beijo no seu coração. Essa palavra vai estar aí, compartilha ela. Depois eu vou colocá-la no canal Humberto e Vilca Leles. Se você não se inscreveu no canal ainda, faça isso e faça propaganda deste canal para que pessoas que você conhece venham ser ricamente abençoadas, viu? Um abração. Glória a Deus.